com a quarta aula de revisão de Direito Penal para o 30º Exame Unificado da OAB realizado pela FGV. Eu gostaria de terminar com vocês hoje o estudo dos crimes contra a vida. Nós já estudamos homicídio e agora vamos estudar os demais crimes contra a vida. Então, o próximo crime é o do artigo 122, que é o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Olha o que vai dizer o artigo 122 do Código Penal. Induzir, instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. E cuidado com a pena. Reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Eu já vou mostrar para vocês a importância de ter o legislador colocado resultados na pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então, esse crime ele tem 3 formas de ser praticado. 2 delas de forma moral e uma material. Então, as 2 formas morais da prática desse crime são o induzimento, ou seja, é a hipótese em que a gente faz nascer na vítima a ideia e a vontade mórbida. Então, o agente não tinha a ideia de suicidar-se e o agente faz nascer na sua cabeça a vontade de suicidar-se. A segunda forma é a instigação. É o caso em que o agente reforça uma vontade mórbida pré-existente da vítima. Então, a vítima já tinha a ideia de suicidar-se e o agente reforça. Ele bota lenha na fogueira. Ok? E também nós temos uma forma material, que é o auxílio, onde o agente presta auxílio material para que o agente pratique o suicídio. Por exemplo, emprestando instrumentos, uma corda, uma faca, para que a vítima acabe praticando o suicídio. Em relação a esse crime, é importante que vocês saibam em relação ao sujeito passivo. Então, quem pode ser vítima desse crime? Primeiro, a vítima tem que ser capaz de discernimento. Então, para que o agente seja vítima desse crime, ele deve ser capaz de discernimento. Por quê? Porque se não tiver discernimento, o crime não será o do artigo 122, mas será o crime de homicídio. Agora, cuidado, como trabalhar com a idade? Porque nós temos no parágrafo único uma causa de aumento de pena desse crime do artigo 122, que vai dizer se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de discernimento. Então, qual é o entendimento que prevalece hoje? Então, a doutrina e a jurisprudência utilizam de forma analógica o artigo 217-A do Código Penal, que vai dizer que existe o crime de estupro de vulnerável quando a vítima não é maior de 14 anos. Então, utilizando por analogia esse artigo, nós vamos entender, então, nesse artigo 122, que, tendo a vítima até 14 anos, então 13 anos, 11 meses e 29 dias, se eu induzir, instigar ou auxiliar ela ao suicídio, eu cometeria o crime de homicídio. Se a vítima tem entre 14 e 18 anos incompletos, o crime será o do artigo 122, com a causa de aumento de pena do parágrafo único, inciso 2. E se a vítima for maior de 18 anos, eu terei apenas o crime do artigo 122, sem a causa de aumento de pena. Então, a vítima pode ser qualquer pessoa, desde que capaz de discernimento, e a vítima tem que ser certa, determinada. Então, as condutas de induzir ou instigar devem se dirigir à vítima determinada ou pelo menos a um grupo certo e determinado. Por quê? Se forem vítimas incertas, o fato é atípico. Então eu posso dar como exemplo escrever um livro ou ter um blog ensinando como suicidar-se. Neste caso,
a conduta é atípica porque não se dirige a pessoas certas ou a um grupo certo e determinado, ok? E talvez o ponto mais importante que vocês saibam desse crime do artigo 122 é o momento da consumação e se cabe tentativa. Logo no início da aula eu falei que teria uma importância o fato do legislador colocar na pena resultados. Então, pessoal, quando que eu considero consumado esse crime do artigo 122? A consumação ocorre com a morte ou a lesão corporal de natureza grave. O induzir, o instigar e o auxiliar ainda estão na fase de execução do crime. Então, pessoal, eu vou projetar na tela para vocês, para que fique mais fácil de vocês visualizarem as opções. Então, vem comigo, pessoal. Olha o que pode acontecer. Letra A. A pessoa induz a vítima a ela se suicidar-se e ela acaba morrendo. Então, eu teria o artigo 122 consumado com pena de 2 a 6 anos. E o agente induz a pessoa a se matar e ela acaba resultando com lesão corporal de natureza grave. Ou pode considerar também gravíssima. Eu terei o artigo 122 consumado, agora com pena de 1 a 3 anos. E na terceira hipótese, se o agente induz a pessoa a se matar e ela não morre e nem resulta com lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o fato é atípico. E esse crime não admite a tentativa. Ok, pessoal? Então, cuidado, porque esse ponto é muito cobrado. Geralmente, eles acabam utilizando os exemplos em que o agente induz a pessoa ou instiga a pessoa a se suicidar. Ela acaba pulando pela janela do prédio e acaba caindo. Já vi exemplos de cair no toldo que tinha no primeiro andar, ou então caiu em uma parte do lixo e aí acabou resultando sem lesões corporais graves e nem morrendo. Então, neste caso, o fato é atípico e o agente não responderá por nada. Ok? E cuidado em relação a esse crime como último ponto, com o chamado pacto de morte ou ambicídio, que seria o quê? Aquele suicídio a dois. Então, olha o exemplo, pessoal. 2 namorados resolvem fazer um suicídio a 2, escolhendo como meio de execução trancar-se na cozinha e abrir a torneira do gás. Então, olha, nesse meu exemplo, é o namorado que acaba abrindo a torneira do gás. Então, o namorado abre o dispositivo, ele sobrevive e a namorada morre. Qual é o crime que ele vai responder? Cuidado, pessoal, por quê? Porque a participação no suicídio deve ser apenas acessória. O agente em nenhum momento pode praticar atos executórios da morte da vítima. Porque se ele praticar atos executórios, o crime não será o do 122, mas o do 121, homicídio. Então, nesse caso em que o namorado abriu o dispositivo do gás e a sua namorada morreu e ele sobreviveu, ele vai responder pelo crime de homicídio. Segundo exemplo, o namorado abre o dispositivo, ele morre e a namorada sobrevive. Então, ela vai responder pelo crime do artigo 122. Ou ela fez nascer na cabeça dele a ideia de suicidar-se, ou pelo menos reforçou uma ideia que ele já tinha. E no terceiro exemplo, o namorado abre o dispositivo e ambos sobrevivem. Ele vai responder por tentativa de homicídio, porque ele praticou atos executórios, só não conseguiu o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Já a namorada vai depender do caso concreto. Por quê? Se o namorado teve lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ela irá responder
pelo crime do artigo 122. Agora, se ele não resultou nem com lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, para ela o fato será atípico. Então, encerramos o crime do artigo 122 e passamos agora à análise do crime de infanticídio, que está previsto no artigo 123 do Código Penal, que vai dizer: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Então, pessoal, o que importa que vocês saibam em relação ao crime de infanticídio? A primeira observação é que o sujeito passivo é a parturiente sob a influência do estado puerperal. Agora, o que é cobrado realmente em relação a esse crime é o caso do concurso de agentes. Então, vamos exemplificar. Um primeiro exemplo, um primeiro caso seria: a mãe, sob o estado puerperal, é autora do crime e o terceiro, por exemplo, um médico é partícipe. Então, o médico está induzindo a mãe. Então, neste caso, a parturiente que está sob o estado puerperal e é auxiliada por terceiro, ela, então, é autora de infanticídio e o terceiro será o partícipe do crime dela, partícipe do crime de infanticídio. Um segundo exemplo, pessoal: a mãe, sob o estado puerperal, é autora e o terceiro também é autor. O terceiro, o médico, também pratica atos executórios. Então, neste caso, a mãe será autora do crime de infanticídio e o terceiro será coautor também do crime de infanticídio. Agora, o terceiro exemplo é o que causa mais problema e mais discussões, que é quando o terceiro, então o médico é o autor e a mãe, sob o estado puerperal, é apenas partícipe. Então, a mãe sob o estado puerperal, induziu o terceiro, o médico, a praticar o crime. Então, se fôssemos levar em conta tecnicamente o que diz o Código Penal, como ele é o autor, ele teria cometido o crime de homicídio. E a mãe seria, então, partícipe do crime dele. Então, ela seria partícipe do crime de homicídio. Agora, percebam que seria, pessoal, um grande problema. Por quê? Se a mãe, sob estado puerperal, executasse o crime, ela responderia pelo crime de infanticídio, que é menos grave do que o homicídio. Agora, quando ela é uma mera partícipe do crime do médico, ela seria partícipe de um crime que é mais grave, que é o homicídio. Então, neste caso, pessoal, a doutrina e a jurisprudência acaba, então, indo para o lado de dizer que tanto o terceiro, o médico, como a gestante, a parturiente, responderiam, então, pelo crime de infanticídio. Então, nós faríamos por uma questão de justiça, tanto a mãe como o terceiro médico responder pelo crime de infanticídio. E, por fim, eu gostaria de tratar com vocês agora do crime de aborto. Então, nós temos 3 crimes previstos para o aborto: no 124, 125 e 126. Então, o 124, ele vai tratar do aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Olha o que vai dizer o artigo 124 do Código Penal: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Então, neste caso, o do crime do artigo 124, o sujeito ativo é a gestante, porque é o aborto provocado por ela mesma ou ela dar o consentimento para que alguém pratique o aborto. Primeira observação importante e que é muito cobrada é que esse crime de aborto,
ele é uma exceção pluralista à teoria monista. Então, pela teoria monista do concurso de agentes, todos que participarem do crime responderão pelas penas do mesmo crime. Agora, neste caso, pessoal, nós temos uma exceção pluralista. Por quê? A mãe que consente no aborto vai responder pelo crime do artigo 124. Já a pessoa que pratica o aborto com o consentimento da gestante vai responder pelo crime do artigo 126. Agora, cuidado, pessoal, com essa observação. O amigo, o pai, o namorado que induz a gestante à prática do aborto, levando ela até a clínica, ele será partícipe do crime dela. Então, será partícipe do crime de aborto do 124. Agora, se ele induz a prática do aborto, leva ela até a clínica e acaba pagando o profissional para realizar o aborto, percebam que ele é partícipe tanto do crime do artigo 124, como também do crime do artigo 126, da pessoa que praticou o aborto com o consentimento na gestante. Neste caso, ele vai responder apenas pelo artigo 126 como partícipe, que é o crime mais grave, ok? Então, esse crime do artigo 127, ele pune dois comportamentos da gestante. O chamado autoaborto, que é a gestante provocar aborto nela, ou então o consentimento criminoso, que é a gestante consentir que outrem lhe provoque o aborto. E por óbvio, esse crime, então, ele é um crime material. Ele se consuma com a interrupção da gravidez e a morte do feto. Agora, cuidado com essa observação. Pouco importando se a morte do feto ocorre dentro ou fora do ventre materno, mas desde que decorrente das manobras abortivas. Então, cuidado com as situações que podem ocorrer. Então, numa primeira situação, a gestante pratica manobras abortivas e mata o feto dentro do seu ventre e ele já sai sem vida. Ela responde pelo crime do artigo 124. Numa segunda situação, a gestante pratica manobras abortivas, o feto sai do seu ventre com vida, mas acaba morrendo fora, mas em consequência das manobras abortivas. Ela vai responder pelo crime do artigo 124, porque o que importa é o momento da ação, conforme estabelece o artigo 4º do Código Penal. Agora, cuidado com essa terceira situação, porque a gestante pratica manobras abortivas, o feto sai do ventre com vida e a gestante renova, faz outras manobras, agora para matar a criança que já nasceu. Por exemplo, acaba desferindo uma facada e aí acaba causando a morte do feto. Então, neste caso, ela vai responder pelo crime de homicídio. E aquela tentativa de aborto anterior vai ficar absorvida pelo crime de homicídio, ok? A segunda forma de aborto é o previsto no artigo 125, que é o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Olha o que vai dizer o artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. A pena já aumenta bastante. 3 a 10 anos. Então, o que importa saber em relação a esse crime do artigo 125? Que a conduta punida é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Agora, esse consentimento da gestante, então, sem o consentimento, ele pode ser quando a gestante não dá o consentimento, que nós chamamos de dissenso real, mas também ocorre quando o consentimento é inválido, que nós chamamos de dissenso presumido, como, por exemplo, ter o consentimento de uma menor de idade. Então, neste caso, eu vou considerar que ele não tinha o consentimento para praticar o aborto. É o chamado dissenso presumido. E a terceira forma de aborto é o previsto no artigo 126, que
que é o chamado aborto provocado por terceiro, agora com o consentimento da gestante. Olha o que diz o artigo 126 do Código Penal. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, o que importa saber em relação ao crime do artigo 126? Que a conduta punida é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então, lembrem da observação. O consentimento da gestante ele deve ser válido. Porque se o consentimento for inválido, o agente vai responder pelo crime do artigo 125. E a segunda observação é aquela que eu já fiz lá quando tratei do crime do artigo 124, que é esse crime também é uma exceção pluralista à teoria monista, porque quem pratica o crime de aborto com o consentimento da gestante responde por esse crime, e a gestante que dá o consentimento responde pelo crime do artigo 124. Passamos agora para a análise das hipóteses de aborto permitido ou legal, que estão previstas no artigo 128 do Código Penal, que estabelece: não se pune o aborto praticado por médico. A inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, a primeira observação é: qual é a natureza jurídica deste aborto permitido? Então, prevalece, pessoal, que são causas especiais, são modalidades especiais de exclusão da ilicitude. Então, no caso do inciso 1, do aborto necessário, seria uma forma especial de estado de necessidade. E no caso do inciso 2, que é o chamado aborto sentimental, aquele que resulta de estupro, seria uma forma especial de exercício regular de direito. É muito importante saber qual que é a natureza jurídica, porque vai refletir em uma pergunta que eu já vou responder para vocês logo em seguida. Então, vamos passar a análise da primeira forma de aborto permitido, que é o chamado aborto necessário ou terapêutico, que é quando o aborto é praticado, quando não há um outro meio de salvar a vida da gestante. Então, quais são os requisitos para o aborto necessário? Primeiro, ele tem que ser praticado por médico. E a pergunta é: e se o aborto for praticado por um enfermeiro, um farmacêutico, um veterinário? Cuidado, porque apesar de o artigo 128 falar que não se pune o aborto praticado por médico, nesse caso, tanto o enfermeiro como o farmacêutico ou veterinário, se praticarem o aborto necessário, que é aquele que não existe uma outra forma de salvar a vida da gestante, eles também não vão responder pelo crime de aborto. Agora, a diferença é que para o médico ele tem uma causa especial de exclusão da ilicitude, que é essa do artigo 128, inciso 1. Já para eles, eu vou aplicar a causa geral de exclusão da ilicitude do estado de necessidade, previsto no artigo 23 e 24 do Código Penal. Então, eles também não irão responder pelo crime de aborto. Segundo requisito é que exista um risco para a vida da gestante. E o terceiro, a inevitabilidade da manobra abortiva. Não existe uma outra forma de salvar a vida da gestante. Neste caso, pessoal, não é necessário o consentimento da gestante. Então, o consentimento ele é dispensável. E, por fim, não necessita de autorização judicial, até pelo fato, né, pessoal, que não existe uma outra forma de salvar a vida da gestante. Então, nós estamos num caso de urgência. Então, nós não poderíamos aguardar uma autorização judicial. A segunda forma de aborto permitido ou legal é o chamado aborto sentimental, humanitário ou ético, que é aquele que a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante
ou quando incapaz do seu representante legal. Então, quais são os requisitos? Primeiro, praticado por médico. Agora, cuidado com a observação, porque neste caso, se for um enfermeiro que pratica o aborto, ele vai responder pelo crime de aborto. E por quê, pessoal? Porque agora aqui nós não temos um caso de urgência, então ele não vai ter a causa geral de exclusão da ilicitude do estado de necessidade. Então, só pode ser praticado o aborto sentimental aquele que resulta do estupro, o médico. Não pode ser outra pessoa. Segundo requisito, que a gravidez resulte de estupro. E o terceiro requisito é que exista o consentimento da gestante, caso ela seja capaz ou se ela for incapaz do seu representante legal. E por fim, a última observação é que, pela lei, não é necessária autorização judicial. Na prática, os médicos acabam exigindo autorização judicial, mas pela lei não seria necessária a autorização judicial. Ok, pessoal? Isso então era o que eu tinha para tratar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.